A pré-Libertadores, por muito tempo uma mera formalidade para os brasileiros, um aperitivo antes da fase de grupos, mas e agora? Nos últimos 8 anos a história mudou, ano após ano sempre um brasileiro fica pelo caminho. Erro de planejamento? Subestimaram o desafio? Ou será que a diferença entre a gente e os vizinhos diminuiu? O que antes era visto como vergonha isolada agora virou um padrão. Será que o futebol brasileiro piorou? E nesse vídeo do quadro Playlist eu vou trazer aqui todos os vexames, ou pelo menos as eliminações dos times brasileiros na pré-Libertadores. A lista tá cada vez maior, tá bom? Já vou te convidando para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no Convido Fute, que tem vídeo todos os dias, e a gente começa essa lista após a vinheta. Em 2011, o Santos de Neymar e Ganso e companhia foi campeão da Libertadores e naquele ano tivemos o primeiro brasileiro eliminado. Terceiro colocado no Brasileiro de 2010, o Corinthians iniciava o ano de 2011 com o projeto Libertadores, né? Não era só um sonho distante, o time tinha peças para buscar isso aí, tá? Como Ronaldo e Roberto Carlos. E olha só que loucura, terceiro colocado do Brasileiro ia para a pré-Libertadores. No jogo de ida 0-0 em casa, o Corinthians pressionou demais, mas não conseguiu tirar o 0 do placar. Porém, no jogo de volta, 2-0 pro Tolima, e assim, foi um vexame absurdo, foi conhecido na época como Tolima Day. Toliminado, Corinthians, virou muita zoeira naquela época. E como se não bastasse, além da eliminação, teve também a aposentadoria do Ronaldo Fenômeno logo após a eliminação. E para você ter uma ideia de como era raro esse tipo de coisa acontecer, times brasileiros até aquele ano já tinham participado de 8 pré-Libertadores. E tinha passado nas 8. A próxima eliminação viria apenas 7 anos depois. Era um fato muito raro, e vocês vão ver nesse vídeo que a partir da próxima, em todos os anos tem um brasileiro sendo eliminado. Mas a gente precisa entender uma mudança importante para esse aumento de eliminações dos brasileiros. Em 2017 aumentaram o número de participantes na Libertadores, consequentemente aumentaram o número de vagas para brasileiros, e aí a partir de 2017 começou a ir para pré a galera ali do 6º, 7º lugar. Outra mudança importante foi o aumento de fases pré. O time brasileiro que ia para pré jogava uma eliminatória e já estava na fase de grupos. Se classificado, né? A partir de 2017 eram 2 eliminatórias, aumentando ainda mais a chance de cair. E aí chegamos no ano de 2018, ano em que o River Plate foi campeão da Libertadores em cima do Boca Juniors, naquela final bizarra e histórica no Santiago Bernabéu, após problemas de torcida. E olha só, a Chapecoense ficou em 8º no Campeonato Brasileiro e disputou a pré-Libertadores. Vocês estão vendo a diferença? O 8º na pré-Libertadores, diferente daquele Corinthians que foi o 3º. E ainda era uma Chapecoense após a tragédia de 2016. Em 2017 foi completamente reformulado e fez uma campanha maravilhosa para chegar em 8º, mas deu azar ao pegar na primeira fase da pré-Libertadores logo o Nacional do Uruguai, simplesmente um time tricampeão de Libertadores. A Chape perdeu a ida e a volta, ambos por 1-0, e foi eliminada. Esse time do Nacional tinha como nome conhecido ali o Carlos de Pena, que logo em seguida veio jogar aqui no futebol brasileiro. Em 2019, o Flamengo lendário de Jorge Jesus, um dos campeões de Libertadores com o futebol mais bonito, mas na fase de pré-Libertadores tivemos o vexame do São Paulo. São Paulo e Tajeres, jogo de ida lá na Argentina, o São Paulo logo tomou 2-0, aí complicou demais pra volta. E aí na volta o São Paulo não conseguiu furar a retranca argentina e ficou no 0-0. Foi exatamente o que aconteceu lá no Corinthians e Tolima, só que ao contrário. E o time do São Paulo no papel até que era muito bom, tá? Tinha Antony, Elinho, Diego Souza, Hernanes, vários nomes assim de peso, mas é um time que não deu muita liga não. E o principal atleta do Tajeres ali era o Pochettino, né? Atual jogador do Fortaleza. Em 2020 o Palmeiras foi campeão da Libertadores, vencendo o clássico contra o Santos na final. Mas o Corinthians na pré-Libertadores enfrentaria o Guarani do Paraguai, time que já tinha eliminado o Corinthians no mata-mata da Libertadores de 2015. A gente teve a felicidade, né? Não vamos negar, a gente foi presenteado por Deus, vamos dizer assim, com essas oitavas. Um jogo não é tão complicado, não é nenhum time brasileiro, não é nenhum grande expoente da Argentina. Bom, mas não é possível que o Raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar. E no jogo de ida, o Timão foi pro Paraguai e perdeu apenas de 1-0. Pô, resultado completamente reversível. E tanto era reversível que no jogo de volta o Luan logo abriu o placar e o Bozelli ampliou pro Corinthians, colocando o Corinthians ali, ó,
praticamente classificado, era só controlar o jogo em casa. Mas aí o Pedrinho do Corinthians foi expulso, o time se retraiu com medo de tomar um gol, até porque na época tinha um gol fora, então o Guarani precisava de apenas um gol para eliminar o Corinthians, até que teve uma falta na entrada da área e o Fernando Fernandes fez o gol que eliminou o Corinthians. E olha só, será que o raio não cairia duas vezes no mesmo lugar? Fernando Fernandes também foi o cara que foi o carrasco do Corinthians em 2015. Olha que loucura, mano. Em 2021, o Palmeiras voltou a ser campeão da Libertadores, dessa vez numa final épica contra o Flamengo em Montevidéu. Mas na pré-Libertadores tivemos o Grêmio, que lembra que eu falei lá que aumentou a quantidade de pré? Beleza, o Grêmio passou da primeira fase pelo Ayacucho do Peru. Mas aí tinha a segunda fase, né? E era aquele Super Grêmio de 2021, hein? Na teoria. E aí o Grêmio pegou uma pedreiraça, um time que jogava muita bola na época, o Independiente Del Valle, sem falar na altitude, né? Mesmo na altitude, o Grêmio abriu o placar com o Diego Souza, mas levou a virada. Beleza, dá pra reverter em casa, igual o do Corinthians ali contra o Guarani. E o resultado foi igual ao do Corinthians também. Logo de cara, o Jean-Pierre abriu o placar pro Grêmio, mas no finalzinho do primeiro tempo tomou logo um golaço de falta aí pra ficar ligado. E o Grêmio precisando ali correr atrás do resultado até que o Maicon foi expulso no segundo tempo. Foi verdade, igualzinho do Corinthians, né? E aí o Del Valle foi lá com um a mais e matou o jogo. Grêmio eliminado da pré-Libertadores. Em 2022, o Flamengo foi campeão da Libertadores após muita polêmica durante o ano e o Dorival chegando pra arrumar aquele time. E se num ano que o Palmeiras foi campeão, o seu rival caiu na pré, igualmente com o Flamengo, que foi campeão no ano que o Fluminense caiu na pré. E foi aquela mesma parada, passou ali na sua primeira fase contra o Milionários, foi para a última fase pré-Libertadores para enfrentar o Olímpia do Paraguai. Mas assim, o Fluminense logo fez 3-1 no jogo de ida em casa para encaminhar a classificação, né? Só que esse gol do Olímpia, que faria muita diferença, teve um detalhe. Foi um gol simplesmente doado pelo goleiro Fábio. Era pro Fluminense ter feito 3-0 tranquilo, mas o Fábio doou um gol pro Olímpia. E no jogo de volta no Paraguai, o Fluminense não viu a cor da bola e tomou 2-0. Ah, gol fora, o Fluminense tá eliminado. Não, porque não existia mais a regra do gol fora. Vamos pros pênaltis. Mas não teve jeito. O Olímpia eliminou o Fluminense mesmo nos pênaltis. Mas em 2023 foi a redenção do Fluminense, que não só evitou os vexames, como no ano passado, mas como foi campeão da Libertadores. Mas na pré-Libertadores, o Fortaleza, que havia passado pelo Deportivo Maldonado, teve que enfrentar o Cerro Porteño do Paraguai. E em casa perdeu por 1-0, aí ficou bem difícil. E aí foi pra volta no Paraguai e perdeu novamente por 2-1 e foi eliminado na pré-Libertadores. Em 2024, o campeão da Libertadores foi o Botafogo, depois de um roteiro épico. Mas olha só, o Botafogo jogou a pré-Libertadores, tá? E enfrentou o Red Bull Bragantino. No jogo de ida, o Botafogo venceu por 2-1 com 2 gols do Júnior Santos, que se tornaria o grande artilheiro dessa Libertadores. Mas no jogo de volta, mais um daqueles roteiros épicos do Botafogo. O Damian Soares foi expulso e com um jogador a menos precisando segurar o resultado, o Botafogo foi lá e abriu o placar com o Júnior Santos. O Bragantino precisaria então de 2 gols para levar para os pênaltis e empatou o jogo aos 40 do segundo tempo. Naquele momento, faltava um gol, papo de uns 10 minutinhos para acabar o jogo, e o Bragantino tinha um a mais. E foi um sufoco até o final, o Bragantino não conseguiu marcar, o Botafogo se segurou e se classificou, eliminando o Bragantino, e depois o Botafogo foi campeão da Libertadores. Que loucura, né? E em 2025 ainda não sabemos quem será o campeão da Libertadores. Quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários quem será o campeão da Libertadores. Mas já temos o brasileiro eliminado na pré-Libertadores. Estamos falando do Corinthians, que chegou na Libertadores após uma arrancada bizarra no Campeonato Brasileiro, onde brigava para não cair e arrancou com uma sequência absurda de vitórias para pré-Libertadores. Na primeira fase passou um sufoco com a UCV, e aí veio um adversário mais difícil, né? O Barcelona de Guayaquil, que no jogo de ida fez 3-0 no Corinthians e praticamente matou o confronto. O Barcelona de Segundo Castilho, né? O técnico elegante. Mas no jogo de volta o Corinthians foi com confiança. Pô, dá pra virar esse jogo. E lutou bravamente até o final, conseguiu fazer 2-0, ficou a um gol de levar para os pênaltis, mas acabou sendo eliminado da Libertadores. E aí quando a gente olha para a lista de brasileiros eliminados na pré-Libertadores, alguns aí tem uma eliminação, como São Paulo, Fortaleza, Fluminense, Grêmio, Chapecoense, porém o Corinthians foi eliminado 3 vezes da pré-Libertadores. Que loucura, hein, rapaziada? Bom,
Quero saber a sua opinião aí, deixa aqui nos comentários. Lembrando que se você curtiu esse conteúdo, deixa o like e se inscreve aqui no Clube do Fute, que tem vídeo de futebol todos os dias pra gente resenhar de bola, demorou? Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo.